Produção, portas em automático, portão de embarque está no ar. Alexandre Palmeira, Ezequiel Santos. Damos as boas-vindas a você que acompanha o nosso canal, que curte o conteúdo e compartilha aí com os amigos nas redes sociais e nos grupos do WhatsApp. Desde já o nosso muito obrigado. E você que acessou o canal agora, não conhece o portão de embarque? Assista esse episódio até o final. Tá bem legal o bate-papo, é muita informação relevante, descontração. Vale a pena você conferir, tá ok? E para o portão do ensejo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios. Estará se ajudando a gente a fortalecer o canal e levar informação para mais pessoas. Certo, irmão? Certo, boa noite a todos, bom dia, boa tarde, depende do horário que você vai assistir, né? Estamos aqui. Está de graça hoje, mais né? uma de vez. graça. E hoje, aí, com uma grande novidade, primeiramente agradecer os nossos amigos Renato Quido e Renato Alves pelo apoio aí da Viagens Promo e da Viagens Corp. Quer falar um pouquinho? Quer que eu fale? Cara, é uma empresa assim que nasceu aí, tá no mercado há pouco tempo, mas tem uma Isso, experiência vasta de mercado. Desde 2018. Tem vários diferenciais aí que envolvem atendimento de excelência, fretamentos, né? Tem fretamentos também. Fretamentos, cruzeiros, passagens aéreas, locações e muita coisa. Muita coisa. Vai lá no site conferir, né? É isso. Para você que a gente viaja, quer saber um pouquinho mais, vai lá, acessa o portal deles, é o portal VP. Tá dentro do viagenspromo.com, beleza? Vai lá, acessa e conhece um pouquinho mais aí dos nossos parceiros a partir de hoje. Sensacional, sensacional. Agora a segunda novidade, presente. Importantíssima. Hoje tem mais uma mulher aqui, uma referência de uma executiva de alto escalão, cargo de gestão. Carla Sechelli, diretora de vendas da rede RCD Hotels. Olá. Bem-vinda. Muito obrigada. Que prazer, nossa. Prazer é todo nosso, Carla. Tô feliz de você estar aqui, muito feliz. Eu também, muito feliz, né? Um grande prazer e uma honra estar aqui no Portão de Embarque, conversando com vocês, né? Contando várias coisas aí dos nossos hotéis. Eu acho que tem muita coisa, né? Aí... Com certeza. Muito, né? Falando de conteúdo, como você disse aí pro pessoal, isso é o que não vai faltar, né? Verdade. Quem é a Carla? Tá há pouco tempo no turismo. Você é muito nova, muito jovem ainda, né? Muito jovem. Nasci no turismo, né? Bom, eu trabalho no turismo há 33 anos. Mentira! Né? Mentira! Por isso que eu falei, já nasci no turismo. Um a menos que eu, entregou, hein? Então, mas assim, acho que sempre meu sonho foi trabalhar no turismo, Legal. né? É uma coisa que eu queria muito, né? Inicialmente eu pensei que eu ia ser comissária de bordo. Olha que virada. E aí, então, mas fui pro turismo. Foi pro turismo. Né? Não na companhia aérea, né? Não na parte de aviões, assim, né? Mas eu queria trabalhar, sempre me encantei com o turismo. Legal. E aí, obviamente, eu viajei, aí eu fiquei meia... Tipo, não era bem isso que eu queria ter contato com pessoas de outros países, né? Queria trabalhar com essa área, mas talvez não fosse nessa parte de aviação. Certo. E aí eu fui fazer faculdade de turismo e era uma época que não se falava muito de faculdade de essa turismo, época bem né? fraquinha, né, Carla? Assim, não é muita referência de mercado essa época, né? Não, o pessoal não tinha noção e todo mundo falava assim, por que você está fazendo faculdade de turismo? Você vai ser guia? Tá vendo? Era isso mesmo. É isso mesmo. Tinha aí. muito essa Olha questão, você vai ser guia, mas por quê? Minha própria família falava, mas você vai ser guia? Eu falava, não, mas como assim ser guia? O guia tem curso de guia, não tem nada a ver com isso, né? Então era um desafio realmente, né? A gente querer fazer turismo nessa época, né? E, enfim, entrei aí para trabalhar inicialmente em operadoras, né? Algumas. Comecei a minha carreira, vamos dizer assim, em operadora, trabalhando já de cara na parte do internacional, né? Legal. Foi uma opção, eu já falava inglês e minha família, né, já tem todo esse lado latino, meu pai é argentino, então automaticamente eu já tinha uma referência do espanhol. Legal. E aí eu fui para essa parte internacional para começar a entender um pouquinho, né? No começo eu operava, a gente fazia tudo, né, naquela época, né? Então você vendia, você operava, você comercializava, tudo. Você montava pacote. É bem isso mesmo. Mas foi bom, foi um baita aprendizado, né? Foi realmente... Mas qual era que você curtiu mais ali, esse momento aí de operadoras, assim? Olha... Formatar o pacote, ou negociar com o fornecedor, atender cliente, no caso, a gente de viagens?
Eu gosto muito dessa parte de produtos, né? Dessa questão da negociação, principalmente de desenvolver novos produtos, né? Porque eu tive em vários momentos aí da minha carreira de criar programas novos, né? De fazer esse desenvolvimento. Mas se eu falar para você que eu não gosto daquela adrenalina de operação, eu estou mentindo. Eu gosto muito, sabe? Esse lado de, ai meu Deus, o apartamento, eu preciso de mais um quarto. Agora! E o passageiro e não sei o quê. Eu não sei se é porque eu nasci muito dentro dessa parte, né, de produto, de operação também. Então acaba que você tem esse lado, né? Essa coisa gostosa, né? Então, e você se envolve em todos os nichos, né? Da operação aéreo, terrestre, serviço, ingresso. Você se envolve. Então, acho que tudo isso somou muito para o meu crescimento, né? Eu trabalhei tanto em operadoras que eram muito luxo, muito tailor-made, né? Então, era aquela coisa que você trabalhava, uma coisa muito exclusiva. Como eu trabalhei com massivo também, de atender bloqueio, fretamento, de ter que reportar o voo inteiro e cuidar de tudo isso. Então, foi muito bom que eu fiz os dois lados da coisa, né? E aí teve todo esse aprendizado. E aí, justamente quando eu estava, né, em operadora, eu recebi o convite para trabalhar na RCD Hotéis. E aí eu mudei o lado da moeda, né? Saí de ser cliente e virei fornecedora, né? Então passei para a parte de hotelaria. Completo agora em outubro 11 anos. 11 anos de casa. 11 anos de casa, né? Caramba, eu legal. Entrei achando que ia ser um desafio, né? Não esperava que desse tão certo, que eu me identificasse tanto, né? E, obviamente, tudo que eu fiz, né, naquele momento me ajudou muito para mudar o chip, porque por eu conhecer justamente o lado da operadora, entender os processos, entender o que a operadora precisa. O agente de viagens. Né, o agente de viagens. Então, essa linguagem me ajudou muito a trabalhar para a hotelaria, porque é justamente esse link que faltava. Porque o hoteleiro, ele pensa como hoteleiro. E a operadora, ela pensa como operadora. Então, esse link, muitas vezes, falta na hora. Falta mesmo, com certeza. E aí, por eu ter esse outro lado da coisa, então, justamente, a ajudou linguagem muito. Facilitou muito. E aí, estamos aí, 11 anos. Legal. Você começou na rede como? Como executiva de contas, Não, como eu gerente? já entrei como diretora. Na verdade, eu entrei já... Eu fiquei 3 meses como gerente, porque quando eu fui contratada, tinha uma diretora que estava aqui no Brasil. Legal. Mas eu já entrei com a proposta de diretora. Então, era só para finalizar o contrato dela e eu assumi. Então, eu entrei em outubro, né? E aí, outubro, novembro, dezembro, para não ter não ficar uma situação chata, eu entrei, né, assim, aguenta aí, fica aí esses 3 meses para você entender um pouquinho como gerente. E aí, dezembro, a gente já vai finalizar o contrato com essa outra pessoa e em janeiro você assume. Caramba, 11 anos é um tempo bastante longevo. Hoje em dia. Eu sempre fui de trabalhar por muitos anos nas empresas, né? Eu sempre tive esse histórico, porque eu acho que é importante você, enfim, ter essa carreira, você realmente se dedicar a isso, né? Eu acho que hoje em dia se perdeu um pouco isso, né? Eu acho que as pessoas estão muito imediatistas, né? Não, quase nada. Você sabe disso, né? Você percebe, né, que existe uma rotatividade grande aí no mercado, muito por isso, né? E eu acho que eu vim muito dessa época que a gente gostava de... Né? Eu sempre tive essa coisa de gostar de ficar muito tempo, de criar essas raízes, né? E hoje em dia eu me admiro estar 11 anos, porque no final, mesmo eu trabalhando muitos anos nas operadoras, a RCD foi a empresa, nesse momento, a empresa que eu mais trabalhei e continuo, né? Enfim, legal. Sou muito apaixonada pelo meu trabalho, sempre fui, mas hoje muito apaixonada, amo muito o que eu faço, me identifico muito com a empresa, então acho que essa relação também é muito importante, muito positiva. Claro, né? claro. E como é que é a estrutura do grupo, né? Mas espera um pouquinho só. Antes de você entrar na estrutura, vou deixar ela apresentar primeiro sobre a cadeia de hotéis. Né? Então, eu queria entender. O nome, porque assim, muita gente fala assim, pô, o que é essa sigla aí? Eu queria que você explicasse um pouquinho. Então, vamos lá. Então, a RCD Hotéis é um grupo hoteleiro mexicano, né? É um grupo pioneiro, vamos dizer assim, já está há mais de 40 anos no mercado. A base, a empresa é em Cancún, né? Então é uma empresa puramente mexicana. A sigla RCD vem do nome do dono, né? Então a gente tem essa parte aí por conta disso. Inicialmente a gente nem falava muito como RCD, porque quando a empresa começou a ganhar força aqui no Brasil,
Nós tínhamos, na época, somente os hotéis Hard Rock, ou inclusive... Somente não, né? Nossa, um monte. Somente é muito humilde, né? Muito humilde. Sim, claro. Mas nós tínhamos uma marca só, que eram os hotéis Hard Rock. Então, eu chegava nos lugares e eu me apresentava, né? Com o Hard Rock. O Ezequiel lembra disso. Sim. Eu era a Carla do Hard Rock, né? Então, todo mundo me conhecia a Carla do Hard Rock. E a empresa, nesses anos, muito bom, né? Graças a Deus foi crescendo e a gente começou a ter que mudar isso e ser RCD, porque RCD. aí hoje a empresa tem 4 marcas dentro do Que portfólio, legal. né? Portfólio. Isso aí que bacana. Então, hoje nós continuamos com os hotéis Hard Rock All Inclusive. Temos também uma parceria com os hotéis Nobu. Então, por enquanto, temos 2 unidades Nobu. Eu tenho o Nobu Hotel Los Cabos e Nobu Hotel Chicago. Né, 2 grandes destinos. Já temos mais 3 hotéis Nobu aí em projeto e construção. Então, a gente já, em breve, até 2025, a empresa tem um crescimento já em prospecção de mais 10 hotéis. Olha. 10 hotéis? Poxa. Que legal. A gente duplica o número de room nights que a gente tem hoje em dia. Então, vem mais hotéis Nobu. Temos uma parceria com o Marriott, onde nós temos 3 hotéis Residence Inn no México. São os únicos Residence Inn no México, porque tem, obviamente, muitos hotéis Residence Inn nos Estados Unidos, mas no México são esses da RCD. Então, nós temos Mérida, temos Cancún e Playa del Carmen. Playa del Carmen. Em breve, mas muito em breve, a gente está lançando mais 2 hotéis em parceria com o Marriott ainda esse ano. Esse ano ainda. Ainda esse ano, em outro destino. Olha que legal. E temos uma marca própria que é o Único. O Único é uma marca da RCD Hotéis. Hoje nós temos um hotel único na Riviera Maya que se chama 2087. 2087 são as coordenadas, latitude e longitude. Legal. E é uma marca luxo, né? Assim como o Nobu. Então, tanto o Nobu como o Único são parte da Leading Hotels of the World, né? O Nobu também é virtuoso. Então, a gente já está uma categoria mais luxo para esses hotéis, né? E o Único, muito feliz, porque a gente também está crescendo com a família Único, né? Então, em breve, a gente também vai ter outras propriedades em outros destinos. E para nós é muito bom, né? Porque o Único, hoje, ele já tem um carinho muito grande pelo brasileiro, né? As pessoas conhecem. Ele é um hotel que inaugurou em 2017. Então, é um hotel novo. E hoje a gente já tem muita gente que conhece o Único, né? Gosta dessa experiência. É um hotel de luxo só para adultos, ou inclusive. Olha. Né? Então, também tem esse diferencial. E aí a gente já vê que o mercado brasileiro já identifica a marca, né? Já pede o hotel. Então, isso para a gente também é muito importante. Claro. E aí, em breve, dentro dessas novidades aí desses hotéis que a RCD vai estar trazendo aí até 2025, a gente também vai ter mais propriedades Único. Vamos ter marcas novas. Mas vai ser num destino específico, assim, esses novos ou não? Vão ser em outros destinos. Porque, outros destinos. Exato. Porque o Único, na verdade, ele tem um conceito que ele traz a cultura do local para dentro do hotel. Então, o Único 2087 Riviera Maya, ele é um hotel que ele projeta muito a cultura maia para dentro do hotel. Então, tanto desde de obras de arte, né? A parte de gastronomia, de bebida. Então, por exemplo, a gente tem um drink lá no hotel que é o Diego e o Frida. Então, quando você vai no restaurante mexicano, você já tem esse drink que, obviamente, é super mexicano, né? Lógico. É super a cara da história do México. E tudo que a gente faz dentro do hotel, ele move muito, principalmente com a cultura maia. E aí a ideia do Único é exatamente essa. Então, a gente vai ter, sim, vai ter outras propriedades Único em outros destinos com o mesmo conceito, né? De trazer um pouquinho da cultura local para o hotel. Show de bola, diferencial grande. Tira uma dúvida para mim, como é que foi? Assim, eu pensei que eu jamais ia tocar de volta nesse assunto, mas acho que no caso de vocês, México, aí falando de México, é uma curiosidade que eu tenho. Como é que foi para vocês durante o período passado, lá de pandemia? Como é que foi para vocês? Porque eu me recordo que o México foi um dos poucos destinos que mantiveram as fronteiras abertas praticamente a maior parte do tempo. Então, muitos hoteleiros que estiveram aqui, nossa, a reclamação foi muito grande, porque, claro, sofreram com o turismo de portas fechadas. E o México foi o contrário, né? O México manteve as portas abertas durante praticamente a pandemia toda. Sim. Como é que foi para vocês naquele momento lá? Olha, eu posso dizer que foi bom, foi ótimo. Imagino. Na verdade, foi excelente, porque eu acho que
obviamente, para todo mundo foi um desespero, Primeiro. né? A gente não sabia o que ia acontecer naquele momento, né? Eu lembro o dia que a gente soube que a Itália tinha fechado fronteiras e o negócio Foi a começou... primeira, né? Foi a primeira, Foi a né? primeira. E foi aquele baque assim. E eu lembro que naquele dia o meu diretor ele chegou pra gente, né? O Leonel, que fica lá em Cancún. O Leonel falou pra gente: a partir de hoje ninguém sai pra rua. Vocês ficam todas internas porque Itália fechou fronteiras, a gente não sabe o que vai acontecer. E aí o negócio, né, foi tomando aquela proporção e os hotéis também fecharam, obviamente, Sim. né? Porque todos Tinha como, né? Mas nós tivemos as aberturas a partir de maio. Então, em maio, começamos a abrir os primeiros hotéis. Olha. E, teoricamente, 1º de julho, a gente estava com todos os nossos hotéis abertos. Você vê? Então, Isso foi em muito... 2020. Isso foi 20. 2020, né? Então, Foi os primeiros a abrir. acho que o último hotel que abriu foi o de Punta Cana, que aí, obviamente, era outro destino, outro governo, mas também República Dominicana abriu rápido. Abriu rápido, foi mesmo. Os hotéis do México foram os primeiros que reabriram, né? Então, para nós foi, obviamente, muito bom. Lógico que nós trabalhamos com muita incerteza, né? Muito cuidado, porque a gente estava num momento onde pessoas estavam perdendo familiares, né? Então, não tinha, era muito difícil, né? Você fala assim, vai viajar. Mas a minha mãe, alguém tá doente, fulano tá com Covid. Então, você tinha que ter muito esse tato de como vender isso, né? A gente teve uma boa sacada naquele momento de trabalhar com vouchers. Olha. Então, a gente fez uma super promoção de vender vouchers por uma tarifa fixa, que a pessoa podia viajar em determinado período. Momento, né? E esse voucher, ele tinha uma flexibilidade super boa, que ele podia tanto mudar a reserva de período. Então, ele permitia 3 alterações. Nossa, perfeito. Ele permitia mudar o nome do passageiro. Isso é legal, né? E Legal, ele cara. permitia mudar o hotel. Flexibilidade. Então, ou seja, você falava assim, eu comprei o voucher para o Hard Rock Cancún. Mas no final você vai falar, eu não vou poder viajar porque eu perdi o emprego, né? Enfim, tinham várias coisas acontecendo. Então eu vou passar o meu voucher pro Ezequiel. E ele vai usar. Só que o Ezequiel já foi para Cancún, então ele quer ir pro Hard Rock Riviera Maia. Pronto. Tá tudo bem também, porque Bem tudo flexível. podia. Vem pra cá. Legal. Tudo podia, né? Legal. E aí a gente teve alguns operadores parceiros que entraram nessa ideia junto com a gente e foi um sucesso. A gente vendeu muito voucher, a gente teve realmente... Até 2021, até março de 2021, a gente trabalhou muito com essa venda desse formato de vouchers. E foi realmente um sucesso. Em 2021, a gente estourou na meta, né? Todo mundo vendeu o México. Todo mundo. Eu acho que o México... Quem nunca foi pro México em 2021 foi... Virou hub, né? Virou hub. Fora que, se não me falha a memória, o México foi um dos países que aceitava brasileiros, inclusive, para quarentena, né? Sim, então. Para quem queria os Estados Unidos. Então, mais um jeito de você vender 14 diárias. A gente vendeu muito toda a quarentena, né? E a RCD, ela também, eu sempre digo que a empresa ela foi muito, muito inteligente e dentro do que a gente sempre fala como conceito da empresa, extremamente inovadora, né? Então, a gente, nesse momento, com todo o cuidado do mundo, a gente colocou vários diferenciais. Então, a gente tinha dentro dos nossos hotéis laboratório que fazia exame de Covid para ajudar o passageiro. Legal. A gente tinha ala para atender quem testava positivo naquele momento isolava o passageiro numa ala, porque ele estava lá 14 dias. De guerra isso aí, hein? Né? Então você tinha ala para Covid. A gente tinha um seguro viagem que cobria toda essa questão. A gente virou pet friendly, que nós ainda somos pet friendly, mas naquele momento você tinha famílias que queriam ir para os Estados Unidos, faziam quarentena lá, então não queriam deixar o cachorro aqui tanto tempo. Né? Olha que é isso. Implantamos a Mudou questão toda a de rotina ser pet friendly. E várias outras coisas, né? Que realmente foi tudo um sucesso, porque a gente teve muitos poucos casos de passageiros que tiveram Covid, porque, logicamente, toda essa questão dos protocolos de higiene e segurança eram muito fortes, né? Que muita evidência isso, né? Então, realmente, eles eram muito seguidos à risca. Então, Legal. os hotéis tinham muito esse cuidado, porque você está trabalhando com abertura de fronteira, com passageiros de outros destinos. E era muito engraçado porque o brasileiro, quando ele estava aqui, ele estava com Covid. A hora que ele desembarcava em Cancún, ele arrancava a máscara e falava assim, eu estou em Cancún. Você falava assim, mas ainda existe pandemia. Então, interessante isso, interessante. E parecia que naquele momento ele esquecia que lá também tinha pandemia, que parecia que a pandemia era um problema só do Brasil. E não, era um problema do mundo. Do mundo. E aí a gente, obviamente, tinha que ter todo aquele cuidado de falar, olha...
Claro. Ainda estamos em pandemia. Vamos ter os cuidados, né? Vamos continuar com os cuidados, porque, lógico, você tá de férias, você quer esquecer. Claro, quer relaxar, né? Não, quando você sai de férias, você esquece que tem problema, né? Graças a Deus, férias foi feito pra isso. Eu nunca vendi né? tanto México na minha vida como naquele período. Olha, Nunca mas foi vendemos. muito bom. Porque Foi muito bom, gente. eu acho que o Só México... tinha essa opção, acho que chamava mais atenção no mercado. Primeiro foi o essa. México, tava tudo acho fechado, que depois né? na sequência foi Dubai, que teve aquele boom também de Dubai, né? E Maldivas. É. Maldivas, foram E esses três. Egito. Egito. Esses três aí, esses 4 destinos aí foram assim que E óbvio, por tarifa, bombou, né? por várias coisas, Claro. o México foi o primeiro. fácil pra nós Sair aqui. na frente. Fácil. Então superou com louvor, então, essa fase Superou aí. com louvor, pra que nós bacana. Momento foi, de guerra, digamos assim, pra né? nós foi bem positivo, embora era uma situação Claro. bem delicada, né? Muito complicada, mas a gente teve um resultado muito positivo. 2021 foi um ano de sucesso. 2022 a gente obviamente teve uma caída, porque todo mundo já tinha ido pro México. Claro, Claro. O objetivo E aí principal a gente é... teve que E começar... concorrência de destino também, né? Eu falo que a gente teve que renascer de novo, se reinventar. Mas aproveitou bem aquela fase ali, né? Sim. Aproveitou bem. E assim, o turismo é assim, né? Acho que a gente... O gostoso do turismo é que ele é muito dinâmico. Então, hoje a gente está fazendo uma coisa, amanhã você tem que mudar, você tem que se reinventar, você tem que fazer diferente, porque o turismo te exige isso. Eu acho que Claro. quem trabalha no turismo, Legal. justamente essa... Quando a gente Isso, fala Não que tem tá- tranquilidade, Não né? tem tranquilidade. Tá sempre alerta, né? Em alerta. Você Em pode ver, alerta. todo mundo que trabalha no turismo fala assim, se o bichinho te picar, você não sai mais. Você não sai mesmo, porque é uma paixão que você desenvolve. vai ficando. E eu acho que ela tem tudo a ver com esse dinamismo que o turismo te oferece, Propõe, né? né? Porque nunca é aquela coisa monótona que você faz. Acho que nenhum de nós faz a mesma coisa todos os dias. Falando, Cada dia que você chega na empresa, Muda. muda. Falando da marca, da estrutura, da marca em si, da estrutura, como é que está hoje posicionada a marca hoje, a nível de estrutura de equipe? Como é que funciona essa engrenagem? então, a RCD fica, como eu falei, fica lá em Cancún. Aí todo o departamento corporativo fica lá no escritório, na legal. sede. Né? Tá. Então, lá em Cancún a gente vai ter tudo que é o corporativo é que cuida de todas as marcas, né? Cada hotel tem o diretor do hotel, gerente, enfim. Os hotéis eles têm as estruturas Individuais, né? separadas. Gestão particular. E o corporativo cuida de tudo, né? Então, aí no corporativo a gente tem a equipe que atende Estados Unidos, a equipe que atende México, a equipe que atende Europa, a equipe que atende Ásia e a equipe que eu trabalho que atende América Latina. Certo. Então, dentro da equipe de América Latina, a gente tem o nosso diretor corporativo, que é o Leonel Reis, e aí nós temos 3 regionais. Então, tem 3 regionais. tem a regional aqui, Brasil. Aí temos a segunda regional, que é a Andina. E temos a Centro-América. E aí temos as 3 diretoras, uma para cada região. E aí aqui, como Brasil, então, eu tenho 3 executivas na minha equipe, que me apoiam aí, né, diariamente. As meninas estão aí Legal. trabalhando muito. Legal. Tenho a Gláucia, que fica com a parte de romance, casamento, né, celebrações, né? A gente fala que tudo que é celebração, a Gláucia é a pessoa que cuida de tudo isso. Está na equipe já há 7 anos, 7 anos, né? muito experiente. Quase 8, já super Legal. experiente, já conhece tudo, né? Então é bom por isso. Aniversário e casamento é com ela. Aniversário, casamento, renovação de casamento, Casamento, lua de mel. Ponto, enfim. cara, que eu acho interessante de casamento, né? Eu não quero casar mais, então vamos lá. Ezequiel, não fala isso não. Então você faz a renovação de votos, Isso. pronto. Renovação de votos ou casamento, propriamente dito. Casar no Brasil aqui, sabe que é caro casar aqui, né? Você passa aí talvez mais de um ano preparando um casamento, estrutura, e quem você vai convidar. Então não é um custo barato. Não. É. E quando você casa, de repente, né, nessas regiões, você tem um benefício muito grande. Sim. Porque o convidado em si, cara, por mais que ele tenha que pagar a viagem, ele vai curtir o hotel também. É. Vai curtir lá a estrutura do hotel, a região. Sim. Né? Então tem uma demanda muito grande para esse segmento também. Tem uma demanda muito grande, né? Eu sempre digo isso, é uma viagem 2 em 1. Porque você está indo de férias Legal. e está participando de um casamento. Obviamente, você só vai ser uma pessoa muito querida, né? Você faz questão de participar. Claro. É legal que você vai juntar família, amigos, né? Isso. Dificilmente você vai estar sozinho, então já tem um outro, né? O processo já tem um outro formato, né? Claro. Você já tem, obviamente, uma questão bem diferente aí no grupo. Financeiramente, Poxa.
você vai estar lá curtindo tudo isso Tudo e ainda isso. participando de uma festa. Com certeza. Né? Quanto mais convidado, o custo fica melhor. E aí, para os noivos, é o melhor, né? A matemática mais interessante que eu falo, por quê? A gente trabalha essa parte de casamento com benefícios para os grupos, que é a partir de 10 quartos. 10 então, quartos. quando você tem um grupo de 10 apartamentos, os noivos eles fecham um contrato com a agência, né? E aí, normalmente a agência faz através da operadora, porque ela já caso aéreo, Perfeito. transfer, seguro viagem, tudo mais. Mas já existe um bloqueio dos quartos. Quando é feito esse bloqueio de quartos, já é muito legal, por quê? Ele fixa essa tarifa. A gente já negocia a tarifa para esse grupo. Pensando que o casamento, eles trabalham com uma distância de longo prazo, né? Porque dificilmente você vende um casamento para esse mês ou para o mês que vem. A gente trabalha normalmente grupos de casamento de, no mínimo, 8 meses de antecedência para mais. Então, hoje eu já tenho casamento até para 2025. Olha isso. Né? Então, o tempo O time da venda é bem antecipado. Então, você já está garantindo aquela tarifa. Aí você pode convidar os seus amigos falando, olha, conversa lá na agência que eu fiz o contrato, já tem a tarifa, já tem tudo tudo. certinho. Ou seja, os noivos eles já vêm com um negócio mastigado, Legal. ele já te coloca esse encanto para você participar do casamento dele, né? Então já é uma coisa diferente. Tem a questão que ele pode convidar todo mundo que ele tem vontade, por quê? Quanto mais convidados ele leva, mais benefícios ele recebe. Perfeito. Legal. Então, diferente daqui, que quanto mais gente vai, mais ele paga o buffet, Então, fica ao contrário. Olha. lá é o contrário. Olha a conta, hein? Olha a conta. Presta atenção. A Presta dica atenção. aí, ó. Vamos- Fica a dica aí, ó. Hashtag. Hashtag fica a dica. Aí a gente começa a fazer o contrário. Então, eu sempre brinco, né? Quando a gente vai fazer treinamento, alguma coisa, eu falo, aí tá a magia do casamento. Porque os noivos, quem já casou sabe que é horrível você fazer lista. Você tem que começar e não, tira esse, tira aquele. Nomear convidados, né? Aí você tem que tirar alguém, deixar de fora. É. Às vezes uma tia, porque ela tem muitos filhos e os filhos estão namorando, então aquela família já ficou gigante, ela nem tem tanto contato. Aí você fala, poxa, né? É bem por aí, Chama, cara. Ou convida só tio, os primos você não chama, né? É. Então é horrível você fazer lista de casamento. Quando eles casam lá com a gente no Hard Rock, né? Isso falando dessa parte do Hard Interessante. Rock, Interessante a isso aí. gente acaba tendo. Os noivos podem convidar Quem quiser. todo mundo. Todo mundo. O vizinho, Quer ir aquele. no meu casamento? Quer ir no casamento? Aí, Miguel. Convida todo mundo, porque teoricamente a pessoa ela vai pagar a viagem e participar da festa, né? Legal. E os noivos, quanto mais gente leva, mais benefícios eles ganham. Perfeito, E o perfeito. principal benefício, além de eles ganharem noites grátis, eles ganham os eventos privados, que é a festa. Então, quanto mais número de quartos, mais room nights vendidas, mais número de horas eles ganham de evento. Então, dependendo do tamanho Legal. do grupo, ele chega até Legal. 2 eventos de 5 horas cada. Caramba. Então, você imagina, 2 festas de 5 horas é muita coisa. É Muita muita coisa, muita E aí, coisa. bebida incluída, comida incluída, tudo. O que vai ficar extra, vamos dizer assim? É decoração e audiovisual. Dentro do All Inclusive, a gente tem a decoração standard. Aquela mesinha branquinha, cadeira branca, o básico. Só que a gente também sabe que cabeça de noiva, Isso. que o noivo, coitado, ele não fala nada. O Não noivo- abre a boca, coitado. Não, não, boca. o noivo não fala nada, a gente também sabe disso. Mas a cabeça da noiva, ela voa, ela vai lá no céu. E aí ela começa, eu quero uma pista de dança, eu quero luzinha, eu quero um buquê, Quero. eu quero um bolo de 10 andares. E tudo dá pra fazer. Sim, O que tudo. vai mandar é o seu budget. É isso Quanto aí. você tem pra gastar. Só que, ao mesmo tempo, ela também faz a matemática. Como eu não estou pagando pelo buffet, Ó, a conta. eu posso investir na minha festa. E Aí, fazer ó. o que eu Aí. quero. Olha ali, ó. Isso é interessante. Ó. Não, é uma coisa... Se a gente fizer um podcast pra falar de casamento, a Sim. gente vai falar. Eu brinco que, hoje em dia, tem muita gente que me liga e fala assim, eu tô querendo fazer o casamento lá. Eu falo, gente, eu tô parecendo uma wedding planner, porque... Então, isso. Eu tô vendendo casamento já. Lógico. Mas não é. E É por isso. isso, exatamente É um produto. por isso que tem a Gláucia na equipe. A Gláucia é essa pessoa que vai contar, vai explicar, vai É mostrar, especialista Claro. mesmo. vai fazer conta junto, vai mostrar como que funciona, quais são os benefícios, qual que é a vantagem, como Legal. que é a regra de contrato, até quando você pode diminuir um bloqueio, menos do que 10 não, mas se às vezes Claro. o casal pede, eu quero 40 quartos.
E aí chega um tempo antes e fala, eu só consegui 35 quartos. Tá bom, você consegue diminuir 5 sem multa, Tá. desde que tenha um prazo de cancelamento e ele faz dentro daquele prazo. Então, assim, é bem tranquilo para trabalhar. E aí é o sucesso, né? Na verdade, o sucesso tá aí, né? De você mostrar realmente para o passageiro que ele consegue fazer. Bacana. Fora que é diferente, né? Quem não gosta de falar, fui casei no Hard Rock Punta Cana. É chique, né? Alguém já foi casar lá e não casou? Oi? Alguém já foi casar lá e não casou por algum motivo? É... Deve ter uns casos, né, bizarros. Não, a tem? gente já teve vários casos, mas Tem assim... vários? Vários que eu digo assim, a gente já teve, acho que um dos mais engraçados, assim, foi que o casal terminou. Infelizmente, a gente também tem casos Claro, assim, porque como pode a acontecer. antecedência... Não, e como a antecedência é grande, Antes de viajar. Antes de viajar. antes de viajar, Tá, isso. né? Então, fizeram a Marcou. reserva, fecharam o grupo, tinham os convidados e tal. Só que nesse meio tempo, né, até chegar a data do casamento, por algum motivo eles terminaram. E aí, trocou o nome da noiva, do noivo, eu não lembro na época, e Mentira. continuou o casamento. E fizeram... Eu não lembro agora... Caramba! Já faz um tempo que eu digo, mas eu não lembro exatamente o que foi, mas assim, por exemplo, terminaram e aí o noivo continuou com o bloqueio, ele começou a namorar e aí ele falou, vamos lá, Essa história é hilária, Já hein? tá meio pago. Já tá meio pago. Vamos Aproveita o pacote, já o pacote. aproveita E a a hora festa. que falou, a gente falou, nossa, mas como vai trocar o nome? Trocou Vai. o nome. Eu falei, ai, Change gente. Essa realmente é fora da caixinha. Esse é o verdadeiro change name, né, velho? Pois é, e isso que é vontade de casar, né? Porque Você vê? o casamento ficou de pé, ele trocou a noiva, mas... Isso ou que é o foco, contrário. Isso aí é bem fora da caixinha mesmo, hein? Isso Mas é foco. Teve um caso desse, teve caso do casal não ir, mas os convidados irem, porque já estava pago, então... Os caras brigaram, eu não vou casar mais, não não vou. vou casar, mas não vou. Tá bom, vocês não vão, Não, porque mas vocês nós são vamos. noivos, O mas convidado não perde a viagem. o convidado não perde, porque ele tá indo de férias Tá também. indo de férias também. Então virou um grupo social, Que interessante. né? Então o grupo... São casos pontuais, o né? São grupo casos continuou, pontuais. Mas o que eu quero dizer é que, assim, no final sempre se dá um jeito. A gente dá um consegue jeito. transformar a viagem Claro. em outro, né? E não perde. Obviamente que a gente quer que os noivos casem, Claro, que seja claro. tudo lindo. Mas já aconteceram esses casos que a gente, na hora você fala, nossa, e agora? O que eu faço, né? No começo... Com certeza. Imaginando a cena e o tema. Já teve caso de noivo engravidar. E aí não podia viajar, porque na Claro, época que não podia estava mais. marcado o casamento... Tava organizando, era uns 9 meses antes, 9 É. meses, 10 meses. O bebê estava nascendo Não pode na mais. data do casamento. Então ela não Pode tinha mais. como estar lá casando. Aí teve que Aí alterar. nasce o bebê, casa em outro momento. Exato. Aí foi então. isso. Eles alteraram a data para depois. Sem problemas aí. E aí o bebê foi junto. Então, Esse foi um caso bonito, porque É aí o bebê bonito. foi Claro. junto. Mas assim, acontecem, né? A gente está tratando com uma antecedência grande, né? Então Sim. acontecem alguns casos assim que a gente tem que administrar. sim. Eu tenho uma pergunta para você, que eu acho que é curiosidade de muita gente que não conhece ainda por dentro um hard rock, né? Quem já entrou, talvez fale, é desnecessário. Mas assim, conta um pouquinho, principalmente pro seu público, né? Os agentes de viagem, para quem está assistindo. Seu público é operador de agências, né? Isso. Tá. Como é um hard rock? Porque muita gente fala assim, é um hotel, tem nome hard rock. E eu sei que não é isso, na verdade, vai muito além disso. A marca Conta um pouquinho como é que é essa atmosfera do hard rock, como é que é o hotel. Eu vou começar a falar um pouquinho da Com isso. né? Boa. Pra gente falar de hard rock, Isso. a gente tem que Fala da entender origem. a origem, É a origem, né? Como que é nasce muito o hard legal. rock. Que é muito legal. Bom, um hard rock, a marca, né, hard rock completou 52 anos. Né? A primeira abertura foi Hard Rock Café em Londres, em 14 de junho de 1971. Olha. Então, nasce o hard rock aí como café. Como curiosidade da marca, né? Eu sou apaixonada pela marca, né? Então, assim, tem muitas coisas que eu acho que são uma delícia de contar Isso. e das pessoas saberem, Claro. né? Então, o hard rock, ele nasce como, né? São 2 americanos que moram em Londres. E naquela época, né, Londres tinha muito aquela coisa, né? Ou você é da coroa, né? Ou você é high society, ou você tá lá, né? Você não tinha aquela coisa. E eles sentiam muita falta de lanchonete, do hambúrguer, da batata frita, né? E, obviamente, quem conhece Londres sabe que tudo gira em torno do fish and chips, né? Então, ele queria o hambúrguer, né? E aí, esses 2 americanos super, né,
Descolados, descolados, visionários. aquela coisa, né? Vamos ver o que vai dar. Resolveram abrir essa lanchonete. E aí, para fazer o hambúrguer. E esse hambúrguer, a ideia era fazer um lugar que todos pudessem frequentar, independente da classe social. Que era um formato bem americano. Né? E aí eles alugam um lugar do lado do Hyde Park, uma área super nobre. O cara que fez a locação para eles falou, ixi, não vai durar 6 meses, vocês são loucos. Não acreditou no projeto deles. Vocês são loucos, não vai durar. E até hoje é no mesmo lugar. Então, a primeira coisa, né? Como você. Eu sempre digo que tem aí muitas lições, né? Que você tem que acreditar nos seus sonhos e correr atrás. Porque se eles fossem depender daquele cara naquele momento. Já tinha desistido. Já tinha desistido. Né? Então, aí, óbvio, né? Escolheram um nome e tudo mais. E aí nasce o Hard Rock Café, né? Com essa proposta do hambúrguer, do lanche para todos, e enfim. A marca vai crescendo, né? Mas antes de começar a ir para outros segmentos, a gente tem algumas curiosidades, né? Quem já foi, falando um pouquinho aí, né, de Hard Rock, quem conhece o Hard Rock, quem já foi num hotel, num café, sabe que um dos principais itens é a memorabilia, que é o acervo de peças que o Hard Rock tem. Hoje, Hard Rock Internacional tem mais de 80 mil peças no acervo, como memorabilia. 80 mil? Mais de 80 mil. Já está beirando 85, 86 mil. Tá? Então, é uma coleção muito grande. Tá? Todas as peças que são da memorabilia, elas são originais e autenticadas. Não existem réplicas. Não tem réplica mesmo, então? Não tem réplica, tá? Legal. É um cuidado super grande. Se vocês, por exemplo, o Ezequiel me deu a caneca que ele está bebendo aqui. Eu não posso simplesmente pegar essa caneca, levar no hotel e colocar a caneca do Ezequiel. Não, eu tenho que mandar para o Hard Rock Internacional. Vai passar por todo o crivo deles, eles vão analisar, vão ver. Ah, você tem foto do Ezequiel com essa caneca no dia tal, nananana. Que legal. Aí eles fazem toda a autenticação da peça, aí eles mandam. Por exemplo, se você deu pra gente, aí eles devolvem. Ou, enfim, fica lá. Então, essas peças, ou elas são compradas, ou elas são doadas, né? E a história começou como uma doação. Sabe, vocês têm ideia quem foi a primeira pessoa que doou uma peça pro Hard Rock? No mundo do rock? Mundo do rock? Mas os Beatles. Não. Mais novo, é mais pra cá. Eric Clapton. Eric Clapton. Foi a primeira? Foi a primeira doação, mas Olha, foi uma coisa muito sem pensar e sem a menor intenção, porque ele era um dos frequentadores mais assíduos do Hard Rock Café. E quando ele chegava lá, ele gostava de sentar na mesma mesa. E ele chegava sempre e ia pra mesa. Olha, legal. E aí, como ele gostava de sentar na mesma mesa, um dia ele chegou com a guitarra, assinou e falou assim, posso pendurar na parede para falar que essa mesa é minha? Olha só, que interessante. E não tinha. Olha não que tinha legal. nenhuma peça. Não tinha nada disso. E aí eles falaram, tá bom. Põe aí, vai. Coloca aí, Põe aí, vai. Põe aí. E aí, logo em seguida, o Que legal. pessoal do The Who chegou lá e falou a mesma coisa. Ué, mas se a guitarra dele tá aqui, por que não Virou a uma nossa? onda. Olha, Virou cara, uma onda. olha E que aí começou o negócio. Olha de onde vem. Né? E aí vem a história da memorabilia e hoje tem mais de 80 mil peças. Então começou numa coisa totalmente sem propósito nenhum E virou o que é hoje. e virou o que é hoje. Eu já entrei em alguns, eu já Então entrei. é muito legal. super interessante. Hoje a marca em si, né, a gente tem divisões. Então começa com o café, a gente tem Hard Rock Hotel, Legal. Hard Rock Cassino, Hard Rock Live, que é a parte dos concertos, das arenas, né? Olha, verdade. Todos eles, obviamente, trabalham todos debaixo, né, desse conceito, né? A gente tem toda a estrutura respeitando o conceito de marca, mas hoje Hard Rock Internacional, obviamente, tem no mundo inteiro. Entrando para o conceito de hotelaria, a gente tem mais de 40 hotéis em 19 países, então também tem muita coisa. Mas eles funcionam, até para entender um pouquinho agora, quando a gente começa a falar, né? Eles funcionam como franquias. Mais ou menos é isso. Então, a RCD Hotéis, ela é proprietária do prédio, do hotel, né? Então, o terreno é nosso, a construção é nossa,
a operação é nossa, a comercialização é nossa, mas a gente tem essa parceria com o Hard Rock Internacional, onde nós temos o direito de usar a bandeira Hard Rock no nosso hotel. Perfeito. Tá? Então, dentro da RCD, nós temos aí uma subdivisão dentro da marca, porque nós trabalhamos como all inclusive. Então a gente tem Hard Rock Café, Hard Rock Hotel All Inclusive, que é aí onde entram os meus hotéis. Hard Rock Cassino, Hard Rock Live, tá? Então isso é teoricamente a estrutura como marca Hard Rock Internacional. Não, certo. E aí, falando como RCD, dentro da nossa estrutura, a gente tem 5 Hard Rock hotéis. Nesse conceito aí, o prédio, a estrutura de vocês. Exato. Ou seja, 5 propriedades da RCD levam a marca Hard Rock. Então, eu tenho Hard Rock Hotel Cancún, Hard Rock Hotel Riviera Maya, Hard Rock Hotel Vallarta, Hard Rock Hotel Los Cabos e Hard Rock Hotel e Cassino Punta Cana. Então, legal. Em Punta Cana, a única diferença que eu tenho é que eu tenho 2 bandeiras, hotel e cassino, dentro da mesma propriedade. Tá? E é comum o trade te acionar para um produto que não é o seu, por exemplo? Não, quase. Diariamente. Eu recebo várias pessoas me ligando. Me ajuda com o hotel de Maldivas, agora que está um boom em Maldivas, Isso, né? Maldivas. Orlando, Las Vegas, Ibiza, Madrid, e aí vai um monte. Infelizmente, a gente não consegue ajudar, porque... Você vai caminhar para outra rede. Se eu sei o contato, com muito prazer eu ajudo, né? Eu falo, não é meu, mas fulano que atende. A grande maioria, 99%, eu não sei o contato. A gente não tem essa informação, eles não passam. Então, eu acabo não podendo ajudar também. É uma pena, porque por nós eu ajudaria com prazer. Só que como não são hotéis da RCD, eu não tenho tarifa, eu não tenho negociação, eu não sei. Mas aquele quarto aceita 3 pessoas? Não sei. Tá. Eu não sei porque eu não vendo esse hotel. Fica vendida, não tem informação, não tem contato, não conhece o produto. E eu não posso dar uma informação errada. Se ela perguntar, esse hotel tem memorabilia, eu vou falar, tem, com certeza. Vai jogar em cima da marca. O que é dentro do conceito da marca, eu posso responder. Tem música? Tem memorabilia? Tem loja Hard Rock, né? Rock Shop? Tem. Tudo isso eu vou falar que tem. Agora, quantos quartos tem? Como é a divisão? Como é a acomodação? Não sei. Isso eu não posso te responder. Então, por isso que a gente só fala dos nossos 5 hotéis, né, que são esses 4 no México e 1 em Punta Cana. Legal. Vamos voltar a falar de estrutura de novo. A parte de lazer. Você falou um pouquinho aí da parte festiva, de bodas. O lazer. Como é que funciona o lazer no grupo? Pronto. Lazer também é um segmento forte. A gente atende desde família, grupo de amigos, reserva individual, assim, né? Não necessariamente grupo, lua de mel. Enfim, todos os segmentos, família com criança, só casal, gente de terceira idade, né? Porque, assim, na verdade, qual é o perfil de venda? Quem é o passageiro que vai para o Hard Rock? É quem gosta da marca, quem gosta da música, quem gosta de um hotel de entretenimento, né? Quem gosta de lazer, quem gosta dessa vibração. Então, eu não tenho idade para ir para o Hard Rock. Eu tenho uma marca, né? Então, se a pessoa gosta do Hard Rock como marca, ela vai gostar. Legal. É isso. O Hard Rock atende a todos, então. Atende a todos os públicos. Poder lazer todo mundo. O senhor de idade, mais velho, mais novos. Sim. Eu digo que o pessoal de idade, muitas vezes eles... Idade é correto? Falando na maior idade. Sim. A melhor idade. Melhor idade. Né? A melhor idade, eu sempre que vou no hotel, eu digo que são os que mais aproveitam. Porque eles curtiram muita música. Eles vêm de uma época que realmente... É verdade. Né, retrô, né? Eles tiveram bandas incríveis. E eles têm uma coisa que a gente vai aprender mais pra frente, se Deus quiser. Eles aproveitam a vida de uma forma sem preconceito. Pra eles, tanto faz se você tá me olhando, eu quero me divertir. Eu acho que eu consigo entender um pouquinho isso aí. Consigo entender um pouquinho mais. Né? Verdade. Não, a gente vai entendendo, né? A maturidade, o tempo, a gente vai entendendo isso. Então, coisas, eles fazem, eles dançam lá, tanto faz. Não tem eles vergonha, se tem divertindo. nada, é isso aí. Às vezes eu olho e falo, não, eu não vou dançar, porque imagina, vai todo mundo me olhar porque eu vou dançar. E daí? Tipo, qual eu tô que é o aqui, problema, né? eu tô de férias, eu posso dançar, eu posso me divertir. Se essa música me lembrou um momento que eu passei lá atrás na minha vida, por que eu não posso dançar com meu marido? Ou por que eu não posso fazer tal coisa? E eles pensam assim, eles gostam... Descolados. Exatamente, eles gostam de se divertir. Então eu falo que é o melhor público nesse sentido Com certeza. de aproveitar o hotel. Legal. E óbvio que família vai aproveitar também, tudo. Então a gente tem muito forte.
falando um pouquinho dessa parte de lazer, Punta Cana e Riviera Maya, a gente tem parque aquático no hotel. São os meus 2 hotéis maiores em termos de número de quartos, né? Eles têm uma estrutura bem cara de resort mesmo. Sim. Então, uma praia muito grande, piscinas muitas. E aí, dentro disso, a gente tem parque aquático. Todos os hotéis têm teatro, então todas as noites a gente tem um show. E cada noite é um show diferente. Então, a gente faz muita coisa legal lá nos hotéis. Terminando o show, a equipe de entretenimento entra com alguma atividade também, karaokê, tem banda, então a gente sempre vai ter uma Atrações banda ao vivo, sempre vai ter alguma coisa. E quando termina toda essa parte aí, ainda tem sempre um bar que fica até mais tarde para curtir, para ser uma baladinha. Então por isso que eu falo que é um hotel muito para quem gosta dessa coisa de curtir, e quem gosta de dormir cedo também, ok, vai pro quarto, dorme, no dia seguinte a programação começa cedo também, então tá tudo bem. Mas é um hotel de muita vida, muito entretenimento, então você sente a vida do hotel acontecendo quando você tá lá. E eu acho que isso é o que mais identifica o brasileiro, que o brasileiro é aquele passageiro que ele gosta de ir. E ele quer saber, que horas começa? Isso. Onde que tem? Isso que tem. Né? O que vai ter pra fazer hoje? E não sei o quê. E se você fala, não tem nada, acabou o jantar, você vai dormir. Como dormir? 8 horas da noite eu não vou dormir. Não. Então, assim, o brasileiro ele tem um pouco de desespero com essa vida monótona quando ele viaja. Concordo com você. Essa questão, falando de benefícios, quando envolve o operador, agente de viagens, tem uma parceria bem interessante que vocês fazem no mercado, né? De remuneração, de incentivo. Sim. Nós temos um programa para o agente de viagem que se chama Amplify Rewards. E é um programa de incentivo. Quem cuida disso na minha equipe, né? Do mesmo jeito que eu tenho a Glaucia, eu também tenho a Jéssica. A Jéssica, ela cuida de toda a parte que é reservas individuais e o Amplify Rewards. Então, o agente de viagem que tiver dúvida, que estiver assistindo a gente, não cadastrou ainda, só vem entra no programa, cadastra. Puxa a orelha aí. Faça o seu cadastro no Amplify Rewards. É super simples. Qualquer dúvida, a Jéssica vai estar ajudando. E é legal porque assim, o Amplify Rewards ele tem 3 benefícios. O primeiro é o incentivo em dólares que a gente paga pela venda. Então, de acordo com o hotel, a categoria de quarto e o número de noites, a gente tem uma tabelinha que paga um incentivo. Isso vale para todos os nossos hotéis da RCD, não só o Hard Rock. Então, todos os 5 Hard Rock, o Único, o Nobu, o Residency Inn, qualquer hotel. Vendi hotel da RCD, entra no Amplify. A regra vale para todos. E cadastra. Legal. Por isso que só vai mudar. Dependendo do hotel, muda o valor. E, dependendo da categoria de quarto que você vende, o número de noites. Então, vão ter essas tabelinhas. Entendo que o cadastramento tem que ser feito antes do check-in. Faz antes do check-in. Você faz antes do check-in. O passageiro fazendo o check-out valida toda a reserva dele. Ele ficou realmente às 7 noites nessa categoria, tudo certo. De mais ou menos 15 dias, o dinheiro já está na conta do agente de viagem. Ótimo. Tá? Então, já é um grande benefício. Por exemplo, vamos pegar assim, Hard Rock Punta Cana, Caribbean Suite, que é a nossa primeira categoria, 7 noites, a gente tem um incentivo de $55. Hoje em dia, no câmbio, né? Ou seja, já é alguma coisa bem legal, né? Certeza. Tem gente que vai acumulando e aproveita para comprar algumas coisas, tem gente que já usa, enfim. Aí o agente de viagem fica, lógico, com liberdade de usar como ele quer. Então, esse é o primeiro benefício. O segundo benefício se chama Amplify Holidays, ou seja, dentro do Amplify Rewards, a gente tem o Amplify Holidays, que são noites de hospedagem. Então, também da mesma forma, cada reserva cadastrada vira pontos, e esses pontos eles trocam por hospedagem lá no Hard Rock. Legal. Ou no Único. Ficar bem claro, um elimina o outro ou não? Não. Olha, isso é legal. Ele ganha o incentivo. Não é cumulativo. Ele ganha o incentivo em dólares e ganha as noites de hospedagem. Legal. Então, sempre quando o pessoal fala, tem tarifa agente, eu falo, tem, só que você quer pagar a tarifa agente, ótimo, mas se você quer viajar de graça, vende. Claro. Acumula pontos e ele vai pagar $25 por pessoa por noite para ir com o Amplify Holidays. Ou seja, nada. É só a taxa de serviço. Tá? Então, tem validade? Cara, como é que funciona? Ele tem normalmente um ano. Tá bom. Por exemplo, quem está vendendo agora pode viajar até o final do ano que vem. Então, quem está cadastrando agora, por exemplo. Prazo razoável. Dá para usar assim. E aí o terceiro benefício é que tudo que a gente faz em termos de eventos... a gente chama como eventos, né? A gente
esse agente de viagem que está no Amplify Rewards é o agente que a gente convida para participar de um fan tour, do nosso FanFest, que é o nosso maior evento que nós temos agora, vai acontecer em setembro, Legal. de 18 a 21 de setembro, no Hard Rock Hotel e Cassino Punta Cana. Se eu faço um camarote, como eu já fiz algumas vezes, a gente faz camarote no Carnaval de São Paulo. Olha que legal. Aí a gente convida esse agente de viagem para assistir. Normalmente a gente é um dos patrocinadores da festa do Dia dos Mortos no Rei Castro, que é uma baita sensacional. festa. Né? Sensacional. Aí a Sensacional. gente também convida esses Isso. agentes. Isso eu estou dando alguns exemplos aqui, mas a gente tem Legal. várias coisas que são feitas ao longo do ano. Então, por Os isso que... principais são esses: remuneração, então, ou seja, pontuação. 3 benefícios: remuneração, né, o incentivo em dólares, pontuação para trocar em hospedagem e o convite para participar dos eventos, fan tour, etc. Então, por isso que eu falo, é super importante. O agente de viagem é fácil para cadastrar. Se ele tem alguma dúvida, entre em contato com a Jéssica. E ela vai ajudar na hora. E o negócio funciona super bem e ele só tem vantagens, né? Como é Então- que o pessoal vai achar a Jéssica? Ai, a gente precisa deixar todos os Deixa o contatos recadinho aqui, depois, né? Isso. Porque se eu falar, depois Isso. o pessoal, mas eu acho que Não, depois, melhor, deixa o recadinho no finalzinho lá. no final, a gente deixa os contatos Só comenta aí. depois aí, pega as Isso. informações. Deixa Deixamos os também no contatos. vídeo. Vamos pôr no vídeo Isso. para quem quiser acessar você. Pronto. Sensacional. Então, essa parte de lazer é bem completa, né? Ou seja, a gente tem realmente diversão aí para todas as idades. E o pessoal vende com vontade, né? Uma gente Muito, viaja, né? muito. Tem benefício, cara. cara, lógico. Não, e não é só isso, né? Aquele tipo de venda que você não tem dor de cabeça, Não né? tem post-travel. A pessoa sempre fala, poxa, todo passageiro que tá lá e ele volta contente, ele volta feliz, verdade. ou seja, a viagem Você pode é a afirmar isso aí realização... com veemência, são 11 anos, né? A viagem é a realização de um sonho. Então, nada melhor do que você realmente comprar aquela ideia, viajar e voltar, e muitas vezes superar, né? Que eu acho Claro. que a superação é melhor ainda, né? Com Quando certeza. você espera aquilo e o negócio vem até melhor. E eu acho que Eu já essa tô querendo ir pra lá, já tá falando. Já fui pra lá. Vamos. essa experiência da marca, eu acho que ela não tem igual, né? Você tá num Hard Rock Hotel e até terminando sua pergunta, Alexandre, eu acho que assim, quem nunca foi num Hard Rock é uma coisa única, porque assim, ele é um hotel que ele é uma experiência. Então, por isso Isso. que quando a pessoa ela pede para ir para o Hard Rock, ela não pede o destino, ela pede o hotel. Normalmente o passageiro ele chega e ele fala assim: eu queria ver uma viagem para o Hard Rock. Aí você fala: mas para onde? Aí, é o de Punta Cana. Isso. Então, na verdade, a gente sempre diz que não é que o destino não importa, mas a marca importa mais do que o destino. Então, ele não quer ir para Punta Cana e você oferece qualquer hotel. Ele quer ir para o Hard Rock que está em Punta Cana. Perfeito. Então, perfeito. ele escolhe o hotel. Que legal. E aí, a gente sempre tem que ter esse cuidado, porque o passageiro que escolhe o Hard Rock, você não consegue mudar para um Vender outro pra hotel. outro produto. Né? É isso Você não mesmo. consegue. Então. Não, vai para lá, vai para cá. Por quê? A experiência da marca, essa questão da música, da memorabilia, de você poder Sensacional. ir na Rock Shop, comprar, né, alguma coisa da marca, é muito forte. A gente vê assim como... Isso é até um resultado de estatística mesmo, que vocês sempre viajam. Você pode ver, se você vai num shopping, num aeroporto, num show, sempre vai ter alguém usando alguma coisa do Hard Rock. Certo. Dificilmente você chega num aeroporto, num show, é o show que mais tem. Mas você vai num shopping, você bate o olho, tem alguém com a camiseta do Hard Rock. Você vai no aeroporto, tem alguém com a camiseta Sempre tem, do Hard dentro do Rock. avião. Todo lugar tem. Sempre tem. Tem. Sempre Legal. tem. Verdade. Então a marca é muito forte e isso tudo você vivencia essa verdade. experiência da marca quando você está no hotel. Por isso que chama tanto atenção e por isso que verdade. as pessoas gostam tanto. E a parte de mais aqui, pra gente dar uma visão bem ampla aqui. Pronto, mas se também é um segmento muito forte que a gente trabalha. Também temos uma executiva que cuida de mais, que é a Luciana. Super experiente também, está com a gente 8 anos na equipe, entende tudo aí dessa parte de MICE. Como eu disse para vocês, os hotéis são nossos. Então, quando a gente constrói o hotel, ele já nasce com esse DNA do MICE legal. junto. Que legal. Não é feito um puxadinho para Entendi, atender eu grupo. conceito, Uma adaptaçãozinha, né? Então, a Conceito. gente tem essa parte de salões perfeita, com pé direito ótimo, com toda essa divisão, os breakouts, a gente tem toda a estrutura para atender o evento, a gente já tem fornecedores in-house que atendem toda a parte de audiovisual, decoração, enfim, o que precisa para fazer um grupo. Certo. E, obviamente, a capacidade dos hotéis é fantástica. Outra coisa que é muito legal, que também é um ponto forte,
os nossos grupos, quando a gente manda a tarifa do grupo, nessa tarifa já está incluído toda a parte de alimentos e bebidas. O diferencial, hein? Isso é muito legal. A área dos eventos, deslocamento. Então, a única coisa que a gente não tem é se for pé na areia. Mas também o FIC cobra. Não, coisa. Não dá nem falar que é tão bobo que não vale a pena falar. Simbólico. Exato. Mas o resto, então, assim, imagina, te dá uma flexibilidade de você falar assim, que legal, eu preciso de 2 dias de sala. Ótimo. Nesses 2 dias eu quero fazer um café da manhã lá dentro da sala, eu vou precisar de coffee break e à noite eu vou precisar, no último dia, um jantar de encerramento. Tudo isso está dentro do All Inclusive. Interessante, hein? Então, Vale muito a pena mesmo. exatamente, a única coisa que a empresa que está contratando precisa pagar é audiovisual e decoração. Só. O resto já Tá está dentro. na nossa tarifa. Tá dentro. E o que é legal, que as empresas, assim, acham incrível e que eu tenho certeza que é onde faz toda a diferença. Obviamente, como é tudo incluído, a minha tarifa ela tem um preço de tudo incluído. Claro. Só que quando você vai fechar a conta lá no hotel, você entende por que vale a pena. Porque às vezes você fala assim, não, eu tô com outro hotel que fica um pouco mais barato, tal. Beleza. Aí o seu grupo vai lá pro hotel. Aí ele começa, consome água no frigobar, pega um chocolatinho, faz não sei o quê. Né? Quando ele vai pagar os extras, Os extrinhas lá. deu 2 vezes mais caro do que ele fechando o grupo com a gente. Aí ele fala, puxa, se eu tivesse fechado no Hard Rock, eu não ia pagar nenhum extra, porque tá tudo incluído. Então, a gente tem room service 24 horas por dia, frigobar abastecido, no apartamento, máquina de café, enfim. Não falta nada, pô. Tem tudo à Os disposição. restaurantes, bares, sorveteria, cafeteria. Então, ou seja, eu quero tomar um sorvete, eu quero fazer tal coisa. Tudo está incluído. Então, a empresa, ela não tem dor de cabeça Tem nenhuma. sucesso, né? Nenhuma. Tem sucesso no evento. Fora que o hotel, por si só, ele já é temático. Então, por si só, você gasta menos de decoração. É um top, cara. Né? Ou seja, o mais é perfeito para fazer lá no hotel. Carla, olha, cara, você quer mais 1 hora com você, que o conteúdo dela é muito Pelo amor de vibrante, Deus. né, cara? Sensacional. Com emoção, 11 anos de casa, Pois né? é. Conhece profundamente aí os produtos, né? Cara, Como eu falei, é um prazer, é um amor mesmo que eu tenho, né? Eu gosto muito, então eu acho que é tão gostoso quando eu tô falando e eu vejo assim, os olhos brilhando, assim, que eu vejo a pessoa já com aquela vontade de ir pro hotel, né? Quero ir. E isso que é muito legal, assim, né? A gente poder passar, transmitir isso, né? E mostrar um pouquinho do que a gente faz aqui no dia a dia, né? Obviamente, eu tô aqui, mas como eu disse, né? Com muito prazer, eu tenho toda uma equipe, não só aqui no Brasil, como no Corporativo do México, né? Sozinho a gente não faz nada. Jamais. Tem que ter uma equipe especializada. Agradeço muito as operadoras que nos apoiam. Agradeço, muito obrigada, os nossos parceiros. As agências de viagens. Agradeço muito as agências de viagens, que também são grandes parceiros nossos, que estão aí no dia a dia divulgando a marca, puxando passageiro para vender para os nossos hotéis. Eu acho que isso é o que a gente faz. Né? Na verdade, sem as operadoras, sem as agências, não seríamos nada aqui, né? Então, eu acho que esse apoio é fundamental para todo mundo. Só tenho a agradecer. Obrigado, Carla. Eu que te agradeço. Adorei, viu? Sensacional. Obrigado por ter Pessoal, vindo. obrigado. Valeu aí por assistir o episódio até o final. Curtam aí, comente, né? Isso. Deixa a mensagem para ela. Vai Qualquer deixar os dúvida, telefones depois aqui. Isso, pode passar com nosso certeza. telefone. A gente vai deixar nosso Instagram para seguirem a gente também. E-mail, que precisar, um prazer. Por favor, entre em contato. Obrigada, Alexandre. Imagina. Obrigada, Ezequiel. Um Um prazer, viu? Muito obrigada. Então, galera, Obrigado, pessoal. não Valeu. esquece, hein? Viagens Promo com a gente aqui no canal, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado.